Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento, aqui na Rede Século XXI, a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. A gente discute muitos assuntos relacionados, então, à doutrina da Santa Igreja. E o assunto de hoje é bem interessante. Vou dar uma boa noite aqui ao nosso comentarista de hoje. Já esteve conosco em muitas oportunidades. Se bem que faz um tempinho que ele não aparece aqui conosco. A gente vai matar a saudade dele aqui hoje, que é o Padre Wander Maia. Boa noite, Padre Wander. Mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. É uma alegria estar novamente com vocês. E para mim fica claro que cada vez que eu venho a Século XXI é uma conversa amiga, é algo que fica marcado e que eu tenho certeza que tem deixado alguma boa semente no coração dos nossos amigos. Eu tenho certeza disso. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. O nosso público já está acostumado com o senhor, gosta do senhor. O senhor é um colaborador já importante aqui do nosso programa. O tema de hoje, que eu vou falar aqui com o Padre Wander, é um tema que envolve 21 séculos, né? Pois, no decorrer da conversa, você vai entender por quê. Vamos falar sobre os concílios ecumênicos, né? O que é um concílio, né? Qual a diferença de um concílio para um sínodo, por exemplo, né? E o que significa para valer um concílio ecumênico, né? Será que essa palavra ecumênica ela tem um único sentido de entendimento? É sobre isso que a gente vai conversar. E como desdobramento dessa conversa, a gente vai bater um papo também, aqui, parte do nosso papo, um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio ecumênico que aconteceu na história da Igreja. Esse é o tema do nosso programa Eclésia de hoje, que o Padre Wander vai conversar aqui conosco. Só lembrando, Padre Wander, o senhor continua trabalhando na Diocese de Santo Amaro, Paróquia Verbo Divino? Paróquia Verbo Divino, ali na rua Alexandre Dumas, da nossa querida Diocese de Santo Amaro. Já mando um abraço para o meu querido Dom José Negri, nosso bispo diocesano. O senhor é pároco nessa paróquia há quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio. Já estou dizendo logo de cara aqui, porque sempre as pessoas perguntam, quando o senhor participa aqui conosco, onde que o Padre Wander trabalha? Então, lá na cidade de São Paulo, né, o Santo Amaro, uma região importante de São Paulo, né, zona sul de São Paulo. Paróquia Verbo Divino, então, na Diocese de Santo Amaro. Santo Amaro, Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Porque Santo Amaro é gigante, né? Santo Amaro são 4 milhões de habitantes. Puxa vida. Padre Wander, vamos lá para o nosso tema, então. Vou fazer o seguinte, vamos para os conceitos iniciais, como a gente gosta de sempre começar a nossa conversa, e a gente vai desdobrando. Primeiro, explica para a gente o que é um concílio, se há diferença entre o sínodo, e logo na sequência, o que significa um concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? Ok. Eric, a primeira coisa é que a palavra concílio, como já se pode subentender, vem de conselho. É o momento em que Pedro, o Papa, o Romano Pontífice, se reúne com o episcopado do mundo inteiro, ou seja, todos os bispos, o universo católico unido à sé de Pedro, e eles vão enfrentar, durante o concílio, algumas realidades urgentes e necessárias, seja em relação à fé, seja em relação à proclamação da fé, ao testemunho da fé. E aí nós já vamos entender que todos os concílios, à exceção do último, já vou adiantar isso, todos os concílios, à exceção do último, tiveram um peso de dogmáticos. Proclamaram alguma verdade de fé que havia sido revelada por Deus, mas que estava ameaçada pelo ataque das heresias, daqueles que são contrários à fé, e entraram com força, com decisão, o Papa, juntamente com os bispos, para dizer, não, nós não estamos inventando nada. Certo. Isso foi revelado por Deus. O que nós estamos fazendo é proclamar solenemente, porque foi revelado, e anunciando, e defendendo, e protegendo. Por quê? Porque desta verdade da fé depende a salvação. Os dogmas, o que são os dogmas? Bom, já comecei e já emendo. Vamos lá. Os dogmas são verdades de fé reveladas por Deus e proclamadas pela Igreja, das quais dependem a salvação. Por exemplo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, proclamado pelo Concílio de Calcedônia no ano de 451, é uma verdade de fé revelada por Deus e proclamada pela Igreja, da qual depende a nossa salvação. Certo. Não se pode ser salvo sem se crer que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Alguém que aceite só a natureza divina de Cristo está caindo numa heresia, a heresia de Eutíques, no monofisismo. Certo. Alguém que aceite só a natureza humana e piorou, tão ruim quanto, mas piorou um pouco mais, porque está negando que Jesus é Deus, aí é um pouco o arianismo.
A heresia de Ário que desembocou o quê? Na necessidade do concílio de Nicéia em 325. Assim, o senhor já foi falando de alguns concílios no início da história da igreja. Já fui situando um pouco. Só para a gente pontuando aqui. Bom, esse dogma que o senhor falou, essa verdade de fé está contida na revelação divina. Na revelação divina. Não é uma verdade de fé inventada. Não, sob hipótese alguma. Todos os dogmas são verdades de fé reveladas por Deus. Certo. Estão contidas nas Escrituras, ainda que nas entrelinhas. Lembrando que aquilo que já ensinamos outras vezes e que o Eclésia fez questão de afirmar, que todas as verdades de fé não precisam estar explícitas em letras garrafais nas Escrituras. Certo. Por quê? Porque a igreja é a receptora, é a intérprete e é a tutelária da revelação. Certo. E a Bíblia nasce da igreja e nasce para a igreja. Ponto. Para não sairmos do tema, Eric. Tá certo. Qual a diferença entre um concílio e um sínodo? O concílio abarca o Papa com o episcopado do mundo inteiro e que versará exatamente sobre, e foi assim nos 20 anteriores, sobre a verdade da fé revelada. A proteção e a proclamação da verdade da fé revelada e que precisa ser reafirmada com autoridade para todo mundo. É por isso que precisa estar Pedro junto com o Colégio Universal dos Bispos. O sínodo, a palavra sínodon, um mesmo caminho, do grego odo, caminho, sim, o mesmo, sob o mesmo caminho. Que é a mesma raiz quando a gente vai falar dos evangelhos sinóticos. Exatamente isso. Sinóticos, sob o mesmo olhar. Sinosopticon, sob o mesmo olhar. Certo. O sínodo, que é sob o mesmo caminho, implica que de tempos em tempos o Papa se reúne com uma parte do episcopado mundial, por isso não é um concílio, porque não é todo o episcopado mundial, mas é uma parte, para refletir sobre algum tema da evangelização e refletindo sobre esse tema específico da evangelização, propor novas metas, novos objetivos, para não deixar a evangelização cair no marasmo, certo. Não deixar a evangelização cair na mesmice. Mas sempre versa-se sobre a evangelização de um modo geral. Mesmo quando é sobre a vida do clero, cuidar sobre o ministério e vida dos presbíteros não é outra coisa senão do que cuidar da própria evangelização, não? Uma reunião regional de alguns bispos, portanto, um sínodo com a presença do Papa, não significa que os assuntos ali serão tratados com menor importância ou que são assuntos secundários. Não. São assuntos também importantes. Não, também importantes. Houve, vamos corrigir isso aqui, hein? Tá. Houve, durante a história da igreja, alguns sínodos que tiveram uma importância tão relevante que o alcance na sequência do desdobramento da história da igreja teve um peso muito similar ou quase que idêntico ao dos próprios concílios. Portanto, o sínodo ou o concílio, então, se trata de uma reunião importante de bispos que o Papa organiza. Preside. Se bem que no início da igreja, né? Bom, nós vamos falar aqui durante a nossa conversa. Em 21 séculos de cristianismo, aconteceram 21 concílios ecumênicos, que o senhor vai ainda voltar para a gente explicar o que é um concílio ecumênico. O senhor já volta nesse assunto. 21, a média é um por século. Na média, sim. Se bem que teve períodos longos, né? Se a gente pensar, por exemplo, o concílio de Trento, no século XVI, depois outro aconteceu só no século XIX, né? Que foi o concílio Vaticano I. 324 anos depois. Mas, em média, aí um por século, por século. De 21. Os 7 primeiros desses concílios na Igreja Primitiva foram importantíssimos, o senhor citou alguns deles. Primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. Primeiro concílio de Éfeso, no ano 431. Concílio de Calcedônia, no ano 451. Segundo concílio de Constantinopla, no ano 553. Terceiro concílio de Constantinopla, no ano 680. E o segundo concílio de Nicéia, no ano 787. Esses 7 primeiros concílios são importantíssimos, porque lidaram diretamente com questões relacionadas à heresia de cada época, de cada período. A gente já falou isso em outras oportunidades aqui, inclusive, né, Padre Wander? Agora, o último concílio ecumênico, o concílio Vaticano II. Né? A gente daqui a pouquinho vai destacar um pouco mais do concílio Vaticano II, mas para a gente encerrar o primeiro bloco, a palavra ecumênico, né, relacionada ao concílio, ela tem aquele mesmo sentido que talvez nos últimos anos a gente usa a palavra ecumênico para dizer que é uma reunião
de diversas denominações religiosas ou diversas denominações cristãs, ou ela tem um outro aspecto, um outro entendimento dessa palavra ecumênico? Para a gente entender na prática o que é um concílio ecumênico. Ok. Eric, se você me permite, eu vou segurar um pouquinho essa resposta. Tá. Por quê? Primeiro que a palavra ecumênico não tem nada a ver com a salada, com a bagunça, com a mistura, com outras crenças, com outras doutrinas e companhia. Tem um sentido totalmente distinto e, aliás, é o sentido original. Certo. Como tudo que é distorção na história se apropriou do sentido original num determinado momento, se distorcendo e criando a confusão que se criou depois. Mas ainda voltando aos 7 primeiros concílios, Tá. porque até o de Nicéia II, por que esses 7 primeiros concílios são chamados os concílios cristológicos ou essenciais? Os mais importantes, quer dizer, porque no fundo esses 7 primeiros definiram todo o alicerce da doutrina cristã católica que será ensinado em todos os séculos. Tudo sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você pegar tanto o símbolo niceno-constantinopolitano, o credo, quanto o apostólico, todos os 12 artigos, que é tudo o que devemos crer para sermos salvos, e tudo deriva de lá. Todo o resto está contido já ali, foram definidos durante esses primeiros séculos. Especialmente em Nicéia e Constantinopla, né? 325 e 381. Como o próprio credo já leva o nome. Credo niceno, constantinopolitano. Agora, se nós temos esses 7 primeiros concílios que foram essenciais e que eles bateram o alicerce de todo o ensinamento límpido, puro e nobre da doutrina católica, significa também que eles existiram para enfrentar a praga das heresias, que são umas espécies de vírus que tentam entrar no corpo da igreja e infeccioná-lo com o quê? Com distorções da interpretação da revelação, com mentiras em torno daquilo que foi revelado e confiado por Deus e assim por diante. Mais tarde, quando, por exemplo, o Concílio Vaticano I, 1870, vai definir o dogma da infalibilidade papal, o dogma de que sobre fé e moral, quando pronuncia-se ex cátedra da autoridade dada por Cristo, o Papa não pode falhar sobre fé e moral, e aqui está definido um dogma. Veja, isso aqui já deriva-se de toda a autoridade da Igreja. Creio na Igreja. O dogma da infalibilidade papal está inseparavelmente unido ao dogma da indefectibilidade da Santa Igreja, na Santa Igreja Católica. Veja que ele não acrescenta, objetivamente falando, nada ao anterior, mas ele continua o quê? Revelando, ele continua explicando, ele continua elucidando, ele continua trazendo à tona aquilo que já estava implícito, subjacente na doutrina. É por isso que eu bato nessa tecla mais uma vez, você que nos acompanha pela TV neste momento, que os 7 primeiros concílios vale a pena estudá-los de perto. E ressalta aqui comigo isso, Eric, o tempo da patrística. É verdade. Dos pais da igreja, tem toda a relação. É verdade, porque até o final do século VII, começo do século VIII, geralmente a maioria dos estudiosos aceitam que ali encerrou o período da patrística. O período da patrística no Oriente terminou ali com São João de Damasco, o grande São João Damasceno de Damasco dos Sírios, onde foram os gigantes, os pais da igreja, os pais de toda a doutrina, dos pais de toda a ortodoxia. Dentre eles, o mais insigne de todos, o grande Santo Agostinho, o maior de todos eles. Mas você tem o São João Crisóstomo, você tem o Santo Irineu de Lyon, você tem um Santo Atanásio. É importante falar isso. Você tem o São Gregório, o São Basílio. Não é pouco mesmo falar gigante, eles são gigantes mesmo. São gigantes, são gigantes. Ou seja, todo esse fluir da doutrina, cuidada, tutelada, alicerçada pelos papas, mas foi possível também porque Deus levantou na história da igreja, naquele momento, uma pleiade de santos maravilhosos, gigantescos, que com a voz e com a vida consolidaram o ensinamento da Igreja Católica. Muito bem colocado. Padre Wander, a gente vai para o primeiro intervalo, então. Então o senhor já combinou que na sequência das suas respostas o senhor vai dizer o que é um concílio ecumênico. E assim eu convido os nossos telespectadores a ficarem conosco, né? A gente vai para o intervalo. Já já a gente volta falando um pouco mais sobre os concílios ecumênicos. E a gente, na sequência natural da conversa, a gente vai entrar também no assunto Concílio Vaticano II, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já. Tem muita coisa legal no programa de hoje, né? Aguarde, a gente já volta.
Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre os concílios ecumênicos. O Padre Wander Maia está aqui comigo e estamos conversando então sobre os concílios ecumênicos, entendendo um pouco o conceito de concílio, essa importante reunião, né, dos bispos do mundo todo. Já explicou para a gente que o sínodo também é algo importante, uma reunião tão importante quanto o concílio, porém, o sínodo geralmente é regional. Na igreja primitiva, né, nós falamos no bloco anterior dos 7 grandes primeiros concílios ecumênicos, mas antes ainda dele tivemos outras reuniões, né, com os bispos. No caso, o primeiro deles, o próprio São Pedro ainda era vivo, né? O primeiro sínodo para lidar com as questões judaizantes está lá no Atos dos Apóstolos, né, Padre Wander? Está presente ali. Aquele embate sobre quais eram os costumes que pertenciam ao antigo judaísmo e que, na liberdade do Espírito e segundo a nova lei, a nova e eterna lei, deveriam cair, dentre os quais predominou a circuncisão e aí a não consumação de alguns alimentos dados como impuros, etc. E nesse sentido aí a colegialidade foi importante. São Paulo foi um trovão, viu? É verdade. São Paulo teve de ser firme e com toda a reverência, mas teve de aconselhar, aí sim, aconselhar firme, mas teve de aconselhar São Pedro. Isso comprova, é bonito isso, porque comprova que desde o início a igreja precisou conversar, né? Sim. Os bispos, a partir dos apóstolos, Sim. E depois continuando, obviamente, nos bispos, sucessores dos apóstolos, a igreja precisa se reunir para conversar, para trocar ideia, para chegar juntos, um denominador comum, sim, né? Rezar juntos, exatamente. Sim. Agora, 21 concílios ecumênicos aconteceram aos longos dos séculos, dos 21 séculos do cristianismo, né? 21 concílios, em média, um concílio por século. E aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor, Padre Wander, é o seguinte: alguns desses concílios foram tão importantes que não influenciaram somente a vida da igreja, mas toda uma geração, né? Toda uma região, e a partir daquela região depois expandindo para o mundo todo. Para dar um exemplo talvez do maior exemplo disso tudo, o Concílio de Trento, né? Todo o episódio da reforma protestante e a contra-reforma católica, o Concílio de Trento ali no coração dessa discussão, não estava gerando ali um conteúdo somente para os católicos, mas algo que ia pautar os séculos dali em diante, né? Posteriores todos. Eric, me permite dizer uma coisa. Eu sou devotíssimo do Concílio Vaticano II. Tá. E acredito que o Concílio Vaticano II seja uma obra-prima do Espírito Santo. Mas não dá para se negar que, do ponto de vista dogmático, doutrinário, o maior concílio de todos os tempos é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi gigantesco, foi majestoso na sua proclamação firmíssima e sólida da fé. Agora, pensando em o que significa ser ecumênico, e que não tem nada a ver com a mistura... O senhor vai dar a resposta, então, do bloco anterior, que eu perguntei para o senhor que, na prática, o que é um concílio ecumênico? O que significa isso? Porque Trento foi o concílio ecumênico. que é importante. Trento foi o concílio, o 19º concílio ecumênico. Tivemos só mais 2 depois, o Vaticano I e o Vaticano II. Verdade. O 19º concílio ecumênico para enfrentar o protestantismo. Eu vou até me corrigir no próprio ar, não, quer dizer, para reafirmar a verdade da igreja. A igreja não precisava de um concílio para enfrentar o protestantismo. É muito pouco isso. A igreja precisava de um concílio para proclamar solenemente a sua identidade e a sua missão redentora e salvífica. Certo. Isso o Concílio de Trento fez, trazendo os dogmas com uma força muito grande. Agora, trazendo os dogmas, proclamando os dogmas com uma força muito grande que eram necessários. Bom, também dizer que sobre a questão da Santíssima Eucaristia, o cânon das Escrituras, quem lacrou para sempre foi o Concílio de Trento, mas para que nós possamos reter aqui, para que possamos reter bem. O que acontece é que a palavra ecumênico vem do grego oikomene, e o grego oikomene significa todo o mundo habitável, ou seja, até onde o catolicismo se estendeu. Onde chegou o catolicismo, onde chegou o evangelho, onde a redenção foi anunciada, ali está dentro da convocação da igreja, dos sucessores, para os sucessores dos apóstolos, para virem juntos à sede de Pedro, não na cidade de Roma, mas juntos à sede de Pedro espiritual, juntos a Pedro, fazerem novamente o quê? O caminho sólido, inabalável da fé. Então, ecumênico no sentido de todo o mundo alcançado pela fé católica, pelo Evangelho.
não tem nenhuma relação com a presença de outras crenças, dos representantes de outras crenças, com mistura de outras doutrinas ou coisas do tipo, Eric, sob hipótese alguma. Isso tem uma confusão mesmo, que é muito comum a gente ver nas discussões, principalmente na internet, em relação a esse assunto, porque, como o senhor bem explicou, então, o significado correto, original de um concílio ecumênico, da palavra ecumênico em si, até onde se conhece, onde o mundo alcança, até onde a igreja está presente, ou seja, o mundo todo. Até onde chegou, o mundo todo. O mundo todo. E de por todo mundo e pregar o evangelho, é disso que está se falando. Então, quando fala de um concílio ecumênico, quer dizer um concílio do mundo todo, Do mundo ou de todo. todos os lugares que se conhece. Que se conhece. Legal. Exatamente. Mas justamente nesse sentido, a gente já pula aqui para o assunto do Concílio Vaticano II, que é fascinante, que é um concílio ecumênico. Né? Só um detalhe. Vai lá. Tá? A palavra católico, católicon, catá, Olohom. Catá, segundo, Olohom. Uma só doutrina, não? Uma só verdade. Segundo a mesma verdade, segundo a mesma doutrina. Certo. Ok? Segundo o todo. Na verdade, Olohom vem de o todo, daí a palavra, não confundam, holístico. Segundo o todo que cremos, não é segundo fatiazinhas. É catá Olohom porque é segundo o todo, os 12 artigos de fé e tudo o que dele deriva. Ok? Significa, foi traduzido como universal. É mais comum ver essa tradução Para todos universal. os tempos, locais e povos. Todos os tempos, lugares e povos com validade total e plena. Hoje, numa homilia, é loucura você falar que a Igreja Universal, entende? Eu me lembro no início do meu ministério, quando eu pregava, porque esse é um termo como o ecumênico, o termo universal, é um termo que, como o ecumênico, foi roubado pelo encardido. Distorcido, né? Foi distorcido, foi depravado, foi vilipendiado. Um termo tão próprio que, na sua raiz original, ecumênico significava exatamente isso. Nenhuma relação com a miscelânea que se pensa, se propõe fazer. E aí você tem alguma preocupação em relação ao Vaticano II? É justamente, exatamente isso que eu ia continuar a nossa conversa nesse sentido. Porque o Concílio Vaticano II, que foi um concílio ecumênico, dentre esses 21, né, 21 concílios... Foi um concílio universal. Universal. Foi um concílio universal. Como ecumênico que significa isso, para todos os povos, né? Há muitas pessoas que confundem isso mesmo com dando a impressão de que outras denominações cristãs estariam, por exemplo, influenciando as decisões dos bispos no concílio. Obviamente, até por razões respeitosas, algumas pessoas de outras denominações foram convidadas, sim, para o concílio, para algumas mesas de debate, etc., mas isso não necessariamente tem influência no resultado final ou nos documentos oficiais. Essa confusão, o senhor concorda que realmente existe? E aí está talvez o X da questão de um concílio ecumênico, confundindo com aquilo que seria um concílio onde pessoas de outras denominações cristãs deram seu pitaco e, por isso, houve distorções? Então, a grande confusão que é feita, e você aborda muito bem, Érica, é que, supostamente, representantes de outras denominações cristãs, de matiz protestante, inclusive, teriam tomado parte nas sessões do Concílio Vaticano II e, tendo tomado parte nas sessões do Concílio Vaticano II, teriam cooperado nos debates, nas reflexões e, enfim, teriam dado pitáculo, teriam opinado e, portanto, corroeram a doutrina católica. Simplesmente isso não é real, isso é uma fantasia. Que por algum respeito, uma tentativa em vista de um bem comum, uma certa, com totais restrições, uma certa tentativa de trazer para perto os irmãos separados, para que, quem sabe, até eles voltassem a entender o tesouro infinito do que é a Igreja Católica, da qual eles nunca deveriam ter se separado, é uma outra história. Tanto que os pouco mais de 3.000 bispos, porque foi o maior numericamente de longe, até pelo crescimento contingencial da Igreja. Sim. Então, os pouco mais de 3.000 bispos, chamados assim de padres conciliares, unidos num primeiro momento a São João XXIII, num segundo momento ao bem-aventurado Paulo VI, o grande Paulo VI, que vai ser canonizado este ano pelo Papa Francisco. Foram eles que determinantemente conduziram, unidos ao Papa,
todas as reflexões e cooperaram na construção de todos os documentos que foram promulgados pelo concílio. Não tem o dedo de um único não católico ali. Não tem, Eric. Por nada. Nem no ordo da liturgia, nem na construção da liturgia, nem nada. Não tem. Não tem como ter. Quem definiu foram exatamente os padres conciliares, aí assistidos por peritos, que eram sacerdotes, dentre os quais o padre Josef Ratzinger, por exemplo, é verdade. O padre Álvaro de Portillo, né? E tantos outros excelentes peritos que foram aconselhando, foram apoiando os padres conciliares, mas que, enfim, as proposições finais vinham deles mesmos. Até porque, me permite ainda uma última coisa, Eric. O concílio foi preparado na medida em que São João XXIII enviou para os bispos do mundo inteiro, vou falar de uma forma simples, uma série de cartas pedindo temas e reflexões. Então já foi sendo preparado isso antes. Ninguém chegou ali, posso falar de uma forma muito simples, Eric, de paraquedas. Não foi um concílio ao acaso. E exorcizem essa ideia que muitas vezes passam erradamente os que têm um certo cunho tradicionalista. A esquerda, péssimo. A extrema-direita, péssimo também. Não estamos falando aqui de centro, isso não existe. Fidelidade incondicional, mas um certo tradicionalismo ferrenho, que é a ideia de que o Concílio Vaticano II veio para demolir a Igreja. O Concílio Vaticano II veio para continuar, e podemos desdobrar, desfiar esse tema, os 20 concílios anteriores. Ele não é um novo começo, ele é a continuação. É sobre isso, Eric, que o grande Bento XVI falava. É sobre isso que o grande Bento XVI falava. Então eu quero que fique claro que o concílio não é uma nova página na história da tradição católica. O concílio ecumênico, universal, Vaticano II. Mas ele é a continuidade de tudo aquilo que se viveu e que se ensinou antes. Todavia, e depois você pode abordar esse tema, ele foi conhecido, foi tido como um concílio pastoral e não um concílio dogmático. Essa é uma outra coisa. Na sequência eu quero que o senhor explique isso para a gente. Mas para ficar bem claro, quando o senhor faz referência, por exemplo, a alguns grupos tradicionalistas, eu imagino que o senhor está dizendo aqueles grupos, alguns dentro da igreja, outros que nem têm plena comunhão com a igreja, que não aceitam o Concílio Vaticano II como algo divinamente inspirado, para usar uma expressão mais comum, ou que não aceitam que os 16 documentos que o Concílio Vaticano II deixou como legado para a igreja seja algo realmente bom, produtivo, ou ainda, como o senhor usou a expressão no bloco anterior, uma obra-prima do Espírito Santo. Esses grupos, né, na verdade, eles distorcem, inclusive, a própria tradição, porque a tradição da igreja é bonita, rica, linda. Belíssima. Né? Sendo assim, Padre Wander, o senhor reafirmaria, perguntando para deixar bem claro, os 16 documentos do Concílio Vaticano II não tem nenhuma influência protestante proposital do ponto de vista querendo distorcer alguma coisa ali contra a igreja? Nenhuma, Eric. Nenhuma. Não há como. Há um documento com uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais necessária de compreensão, que é a Gaudium et Spes. Alegria e esperança. Sabe quem foi o mentor por excelência da construção da Gaudium et Spes? O homem que trabalhou no pano de fundo ali pesado para a construção dela foi o Karol Wojtyła, que era bispo já. Bispo, né? Jovem bispo. Futuro São João Paulo II. Se você pegar tudo que está na Gaudium et Spes, mais tarde você vai perceber o quanto está presente na mensagem em toda a pregação dele. Não tem influência nenhuma, de maneira alguma. Olha, o que acontece é que pessoas muito retas, muito boas, pessoas altissimamente bem intencionadas, às vezes vão estreitando o ângulo de visão e se esquecem de que elas só podem ser católicas se forem católicas com a Igreja Católica. E ser católicas com a Igreja Católica significa aceitar os 21 concílios da Igreja Católica, dentre os quais o último, o Concílio Vaticano II. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo, a gente tem mais um bloco na sequência. No próximo bloco, eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, né, o que significa um concílio pastoral ou um concílio dogmático, para a gente entender um pouco mais. E nesse desdobramento ainda, tudo relacionado ao concílio,
Vou fazer uma outra pergunta para o senhor que tem um pouco a ver com a que eu acabei de fazer agora, mas eu vou esperar para depois do intervalo para as pessoas continuarem conosco para ouvir essa pergunta, essa resposta. Que é uma continuidade que o senhor acabou de dizer agora, para a gente encerrar o nosso programa com chave de ouro. Tá certo, Padre Wander? Tá perfeito. A gente vai para o intervalo, então agora você continua com a gente daqui a pouquinho. O intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, conversando sobre os concílios ecumênicos. Um bate-papo interessante aqui com o padre Wander Maia sobre esse assunto. Nós lembramos dos 7 primeiros concílios ecumênicos na Igreja Primitiva, no período conhecido como Patrística, né, que começou o primeiro deles, o primeiro concílio de Nicéia no ano 325 e o último, o segundo concílio de Nicéia no ano 787. E depois, ao todo, 21 concílios ecumênicos na história da Igreja, o último deles. O Concílio Vaticano II, né, de 62 a 65 do século XX, né, a gente já está longe, né, de falar o século XX, né, a gente está um pouquinho longe dele já. Mas o Concílio Vaticano II, então esse último concílio ecumênico, importantíssimo, a gente estava conversando um pouco sobre ele no bloco anterior, e algumas questões interessantes, né, Padre Wander, que a gente estava lembrando, e que a gente precisa dar continuidade aqui no nosso último bloco para a gente fechar aqui a nossa conversa. Bom, o senhor explicou de maneira bacana para a gente, que a palavra ecumênico, né, no sentido original, não tem relação com essa história de união de pessoas de diversas expressões religiosas, como se estivesse desempenhando algum trabalho junto ou rezando junto. Não é esse o sentido da palavra ecumênico originalmente. Tem a ver com atingir tudo que se conhece, o mundo todo, todas as regiões, melhor dizendo. Então, o concílio ecumênico é um concílio de todas as regiões, onde a igreja estava presente. Sendo assim, esse Concílio Vaticano II, que é o último concílio ecumênico, então, que nós tivemos na história da Igreja até hoje, o senhor disse anteriormente para a gente que é um concílio, não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral. Na prática, Padre Wander, o fato de ser um concílio pastoral significa que a gente pode olhar para ele e falar assim, já que não foi proclamado nenhum dogma, eu não vou aceitar o que a Igreja ensinou aqui. Está correto pensar isso? De maneira alguma, Eric. Primeiro, por quê? Porque a maneira como se vive é a partir de como se crê. A igreja não, nesse concílio, ela não desafirmou, se assim pudéssemos dizer, não contradisse nenhuma afirmação dogmática solene de nenhum concílio anterior. Certo. Preservou todos. Segundo, guardando o depositum fidei, o conteúdo da fé, o depósito da fé, a igreja fez apenas ver como nós vamos transmitir a fé católica a este mundo que está mudando a sua característica, que está se tornando cada vez mais reticente, mais refratário à fé, que está cada vez mais desacralizado. Posso dizer que está cada vez mais anticatólico. Como levarmos o Evangelho, como levarmos os sacramentos, como levarmos os mandamentos, como levarmos a redenção e a vida em Deus, a vida orante, dentro da qual os sacramentos estão no coração, no centro da vida orante, no centro da vida de oração, estão os sacramentos. Como levar isso de uma forma incisiva, forte, arrojada, com a força do Espírito Santo. Como vamos pôr a barca de Pedro no meio de um mar tão enfurecido e fazer com que ela avance com força, pescando, 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 até levar ao porto seguro da salvação. Então ninguém está autorizado a desmerecer, nem desconsiderar. Por quê? Porque a igreja, como mãe e mestra, agora dizendo, vamos avançar por aqui. Conservado o conteúdo, conservado as nossas riquezas, conservado o tesouro da fé, o depósito da fé. Agora nós vamos transmiti-lo partindo para essas realidades e esses expedientes. Isso é para fazer ouvidos mocos? Ouvidos surdos? Atacar a maneira como a igreja quer ensinar agora a levar o evangelho e a redenção é atacar o próprio evangelho e a própria redenção. Eu posso fazer uma comparação super simples ali. Suponhamos que eu tenho o sangue. O sangue
do qual um número enorme de pessoas precisam da transfusão para que vivam. Então eu digo que eu aceito o sangue, mas eu não aceito o veículo lícito que vai transportar o sangue para que o sangue chegue até as pessoas. Qual efeito e qual sentido vai ter, então, eu aceitar o próprio sangue? Porque a verdade estava lá, imutável. Imutável, mas não, preservadíssima. Mas não aceita a maneira na qual o próprio Deus escolheu para que chegasse a verdade até a gente, né? Até a gente, que é o Concílio Vaticano II. A maneira como agora, nesse tempo, veja, é uma nova evangelização segundo aquilo que a própria igreja definiu, segundo uma metodologia nova, mas a verdade sempre antiga, perfeita e bela. Nova forma de transmissão, que não ataca e não dilui o conteúdo. Veja, eu posso levar esse mesmo sangue de barco, de carro ou de avião. Vai ser o mesmo, não? Claro, claro. Agora, qual dos 3 veículos vai ser necessário para que alcance o fim ao qual eu pretendo? Que é chegar a todos, sem diluir em nada o conteúdo da fé. Me mostrem, Eric, eu desafio quem está nos assistindo nesse momento. Me mostrem uma única violação do Depositum Fidei, do depósito da fé que o Concílio Vaticano II fez. Aí é claro que eles vão, muita gente vai grifar umas 200 afirmações dos documentos isoladas, lidas separadamente, e vai colocar exatamente como os protestantes fazem, pegando versículos isolados da Bíblia. Olha, está aqui, olha o que diz aqui a Gaudium et Spes, olha o que diz aqui a Lumen Gentium, o principal documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, Luz dos Povos. Olha o que diz aqui a Sacrosanctum Concilium, a Optatum Totius sobre... Não, vamos ler no todo. Católico, catá olohom, segundo o... Todo. Não vem isolar e querer pegar uma frase desconectada do mundo onde ela está posta ali e querer interpretar o todo a partir dessa frase isolada, que não vai conseguir, não. Bom, é claro que o senhor já disse aqui em outra oportunidade, mas essa fala do senhor também já ressalta isso. O senhor percebe, de maneira geral, assim, muita gente que atribui falas ao concílio que, na verdade, ele não disse? O que eu aprendi, Eric? Aprendi de sacerdotes bons, hein? Zelosos, com os quais convivi e convívio. Aquilo que é fato. Uma coisa é o que o Vaticano II disse e que ainda não se descobriu. Queria me deter um pouquinho mais nisso, Eric. O que o Vaticano II disse? Até hoje, nós ainda não mergulhamos no que o Concílio Vaticano II disse para valer, que foi o grande esforço de um homem que era o cardeal Joseph Ratzinger, que pegou um pós-concílio, já que estamos nos concílios ecumênicos, hein? O que acontece é que, me permite, no ano de 1972, o bem-aventurado Paulo VI fez uma alocução desde a Rádio Vaticana para todo mundo. Era o ano de 1972. E nesta locução, que ele chamou, é importante. Eu estou dizendo isso, Eric, os nossos amigos em casa já vão entender, porque vai dar uma compreensão única ao que nós estamos aqui tematizando, problematizando. Então, em 72, o bem-aventurado Paulo VI faz uma locução desde a Rádio Vaticano II, desde a Rádio Vaticana, certo, chamada Sede Libero nos Amalo. Sede libera nos Amalo, mas livrai-nos do mal. Onde ele coloca que depois do Vaticano II se esperava uma primavera, uma verdadeira primavera, mas ao contrário disso veio só tempestade. Isso joga contra o segundo Vaticano II? De maneira nenhuma. O que Paulo VI estava querendo dizer é que não estávamos conseguindo mergulhar dentro do que o concílio ensinou e levar isso para frente, colocar isso em prática. Joseph Ratzinger fez um grande empenho com São João Paulo II e depois como Bento XVI para que mergulhássemos. Está começando a florescer a compreensão do concílio. Uma coisa é que o concílio disse, está começando a florescer. Outra coisa é o que dizem que o concílio disse. Outra coisa é o que dizem que o concílio dizem. 2. E 3, Eric, outra coisa é o que dizem do concílio. Aí o que dizem do concílio... A coisa vai longe. Vai longe, meu Deus do céu. Então, uma coisa é o que o concílio... O que o concílio disse? Segundo, vale a pena
vocês já fizeram, mas sempre voltar ao tema do Vaticano II. Sim. O contexto em que ele aconteceu, o contexto de pós-guerra, o contexto, perdão, de Guerra Fria, das duas, o mundo dividido em dois grandes blocos, Sim. né? Os países socialistas, por detrás da cortina de ferro, liderados pela União Soviética, naquilo que eles chamaram de Pacto de Varsóvia, e o outro grande bloco, o bloco das nações do Atlântico Norte, o mundo do europeu desenvolvido, mais os Estados Unidos, ok? Outra coisa era isso. Um mundo com uma profunda dor e uma profunda chaga ainda deixada pelo ódio do pós-guerra, com muita miséria, com muita fome, com uma devastação já moral em curso, espiritual em curso, severa. E o Concílio Vaticano vem aí. Como é que nós vamos levar a redenção a esse mundo? Dá para entender, Eric? Quer dizer, a grande pergunta que o Concílio quer responder. Como fazer a redenção chegar a esse mundo? Aí alguém vai me dizer assim, desculpa, mas eu estou inflamado, Eric. Não, vai lá. Alguém vai me dizer assim, mas como? Não precisa se perguntar como levar a redenção a esse mundo. É joelho no chão e penitência? Claro que sim. E a vida dos santos, e sempre foi isso. Mas o que a igreja estava falando como mãe e mestra que é como ser mãe e mestra da humanidade nesse momento. Como vamos fazer? De uma forma muito simples e muito objetiva. E aí outra coisa é o que dizem que o Concílio Vaticano diz, e o erro está todo aqui. Eric, eu fiz teologia, e fiz uma teologia lamentável, onde eu estudei, que tive que correr atrás. Porque uma grande parte, e uma enorme parte daquilo que se ensinou, não era o que a igreja ensina. E sempre se usava o rótulo, o Concílio Vaticano II disse. E aí um dia eu perguntei, o senhor pode me mostrar onde é que está no Concílio Vaticano II? Onde é que está nos documentos do Concílio Vaticano II isso que o senhor está dizendo? E qual foi, obviamente, qual foi a conclusão? Não estava lá. Não estava lá. E fora os grandes resgates que o Concílio fez, não? Nesse ponto, da tradição. Muitas pessoas também, de maneira correta, que entendem um pouco mais essa discussão, essa distorção relacionada ao Concílio Vaticano II, admitem e apontam esses resgates, né, que o Concílio Vaticano II fez. O senhor poderia dar alguns exemplos para a gente? Claro. Eric, a primeira verdade que nós temos que trazer aqui é que o Concílio buscou resgatar as raízes da Igreja. Certo. Num certo sentido, os primeiros séculos. Principalmente os 3 primeiros séculos. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há dúvida alguma que, sob um certo ponto de vista do testemunho da fecundidade espiritual, o século II da Igreja foi vulcânico. Foi vulcânico, está tudo lá. E depois foi sendo desdobrado. O século I foi o começo do começo. Um intervalo de tempo muito pequeno. Com a morte de São João, no fim do século I, basicamente, nós temos o quê? O término da chamada Era Apostólica, a Era dos Santos Apóstolos. Não vai voltar. Essa segunda geração é belíssima. São Justino Mártir. São Policarpo de Esmirna. Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, que provavelmente viu Jesus com os próprios olhos quando era criança. Que maravilha. Esteve em Jerusalém, viu Jesus com os próprios olhos. Esteve em Jerusalém não por ser cristão, porque ainda não existia, ok? Mas se acredita que pela família, por negócios da família, esteve e tenha se encontrado com Jesus. Ponto. O século II foi de uma riqueza extraordinária. Santo Irineu de Lyon, logo na sequência, e aí, quer dizer, um tesouro. Os discípulos de São João, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, o próprio Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo. Então, o Vaticano II resgatou, Eric, primeiro, a catequese mistagógica em cima dos mistérios. São Cirilo de Alexandria? São Cirilo de Alexandria, né? Então, a catequese mistagógica. A catequese a partir dos mistérios. Os mistérios da fé, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, as próprias parábolas, as grandes parábolas do Evangelho. Segundo, o Vaticano II vai resgatar, não podemos dizer que não,
uma fome e um desejo de se aprofundar nas Escrituras e dos estudos bíblicos de uma forma belíssima, belíssima. E já havia começado com Pio XII, não? Na Divino Aflante Espírito. O incentivo a um novo impulso nos estudos das Escrituras. A Bíblia não é só a Bíblia, nem existe. A Escritura não é o nosso único alicerce de fé. Ela não esgota a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tradição e no magistério, tanto quanto está nas Escrituras. O tripé, né? O tripé, mas foi fundamental. Uma outra coisa que você poderia concordar comigo e até acrescenta, Eric, se assim achar o necessário, a renovação litúrgica, que era importante também. Veja, a belíssima e grandiosa liturgia de São Pio V, ninguém tem dúvida da sua beleza, mas que em algum momento também caiu, num certo sentido, num formalismo, não por culpa da liturgia, mas de como se viveu exterior, e que talvez naquele determinado momento uma nova evangelização exigia, sim, um novo ordo misse, em vernáculo, embora já a reforma de João 23 já permitia isso, não? Isso é quase que uma inocência pensar, né, Padre Wander, que alguns tipos de exageros e abusos que acontecem na liturgia atualmente, é quase que uma inocência pensar que só existe na nossa geração. Isso aconteceu também em outras gerações e, portanto, antes do Concílio Vaticano II, infelizmente, também acontecia abuso litúrgico. Sem dúvida. Eric, coisas graves. Eu acho que assim, a coesão que a liturgia de Pio V deu, a liturgia da Igreja, foi positiva? Foi. Porque assim, quando foi proclamado o rito de São Pio V, a coisa estava numa bagunça sem fim. Você ia em 10 paróquias distintas e via 10 liturgias distintas. Tá tudo bem. Foi um up, vou usar um termo um pouco moderno, de qualidade, de unidade foi. Sem dúvida. Mas já na reta final, no momento do Concílio Vaticano II, a própria maneira como se celebrava a liturgia de São Pio V já estava desgastada em muitos lugares. Isso se pode comprovar. Está na cara, é claro, é óbvio isso. Às vezes, meramente de forma exterior ritualística, chutada. E o senhor bem disse, a culpa não era do rito antigo, que não, é santo e belo, belo, e nem a culpa é do rito novo, que também é santo. Não, é isso. É isso, quer dizer, aí depois a pessoa pega alguns erros, alguns escabros que acontecem na liturgia de Paulo VI, a culpa é na liturgia de Paulo VI. Mas me pegue o missal e me vá nas rubricas e me mostre um único lugar onde as rubricas autorizam a fazer aquilo que está sendo feito. Mas, obviamente, não vão encontrar, né? Não tem como. A questão está aqui, é um pouco aquilo que eu aprendia de um sacerdote muito querido. Faz o que está em vermelho e reza o que está em preto. Ponto final. Ponto. Resolveu, Eric. Mas quem faz isso? Pois é. Ele dizia exatamente com essas palavras. Faz o que está em vermelho e lê o que está em preto. Claro que não é isso. É põe amor, põe fé, põe piedade, põe calor, derrama o coração ali. Agora, querer atribuir ao Concílio Vaticano II uma série de bagunças a posteriori é de uma forçosidade, de uma injustiça, é de uma falta de clareza e de honestidade diante da realidade que dói. Padre Wander, o nosso papo está ótimo, mas nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para o senhor nos dar a bênção para encerrar, senão a gente ia continuar aqui conversando por muito mais tempo. Mas um ponto que eu gostei do restauro que o Concílio Vaticano II fez foi que os diáconos permanentes puderam existir de novo na igreja como existiam antigamente, né? Obviamente que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas que eu gostei, viu? Tá aí, acrescentou mais um dado com o seu valor, com o seu discernimento, né, Eric? Verdade. Eric, uma alegria ter estado com vocês em mais esta jornada, hein? Foi nossa, Padre Wander. Eu peço a sua bênção para encerrar o programa. E certamente a gente já conta com a presença do senhor em outros momentos. Agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. E sobre isso, eu preciso me habituar a chamá-lo de diácono Eric. Pois é. A gente fez tantos programas antes ainda, né, de me tornar diácono, né? Não faz nem 2 anos que eu sou diácono. A gente faz programa, acho que uns 5 anos, por aí. Sim, sim. É verdade. Não, e você está de veste estalar na minha frente. É verdade. Então não dá para me esquecer. Na próxima, sem falta. Combinado? Combinado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez. Então, obrigado, Padre Wander. A gente conta com o senhor em outras oportunidades. Tem muita coisa interessante para falar. Sabe o que seria interessante a gente conversar um dia, Padre Wander, em outra oportunidade, se você voltar com a gente? Eu queria conversar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal.
fazer algumas perguntas diretas sobre vocação sacerdotal, entender como é que um jovem pode pensar nessa vocação. Vamos fazer isso qualquer dia? Tema apaixonante. Tá bom, combinado. A próxima vez que for viajar, a gente fala sobre isso então. Quero lembrar nossos amigos telespectadores, né, que você pode curtir a nossa página do Facebook a página do programa Eclésia no Facebook, porque é uma maneira da gente estar junto também nas redes sociais. Você está vendo aí a página do programa no Facebook, a gente sempre divulga ali trechinhos de programas que a gente fez no passado, a gente divulga os temas que trataremos nos programas das semanas seguintes, enfim, tem muita coisa legal ali na página do programa Eclésia no Facebook. Ali a gente coloca trechinhos de programa, mas os programas, né, todos os programas que a gente faz aqui, inclusive esse mesmo, em breve estará disponível lá no nosso site, aí é no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, é o nosso portal, que é o portal da Rede Século XXI, onde todos os programas estão disponíveis, tem matéria, um monte de coisa legal acontece nesse portal da Rede Século XXI. Você pode clicar em programas, abriu ali programas, tem a aba Espiritualidade, diversos programas, lá está o programa Eclésia. Você clica então no programa Eclésia, vai abrir direto na nossa página, onde esses programas estão disponíveis, como eu disse, todos eles estão disponíveis, né? Todos os assuntos que a gente trata aqui, depois você pode assistir lá na internet de novo. Inclusive os programas antigos. Basta clicar, vai pesquisando por tema, abrindo página por página, todos os nossos programas estão disponíveis lá. Inclusive todos esses que eu comentei com o Padre Wander, que já esteve conosco em diversas ocasiões, todos os programas que a gente fez com ele estão disponíveis, então também lá na página do programa Eclésia, você não pode deixar de acessar, bem legal. Divulgue, viu? Divulgue para todo mundo, para os seus amigos, a página do programa Eclésia, assim como também a página lá no Facebook do programa Eclésia, assim a gente aumenta o nosso trabalho de evangelização também através da internet. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante aqui do programa Eclésia. Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.